Olá, que alegria, estamos juntos novamente, você, a palavra de Deus, Deus está conosco, estamos em comunhão com Ele, porque é muito importante estudar a sua palavra. E nós aqui do programa Reavivados por Sua Palavra, estamos juntos com você, tá bem? Nós temos a certeza de que vamos aprender algumas lições hoje novamente, assim como aprendemos ontem, anteontem e assim por diante. Todos os dias um capítulo da Bíblia. E nós estamos lá no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Vá lá, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Clique no sininho para receber as novidades. Compartilhe algum pensamento ali, pedidos de oração, perguntas. É uma verdadeira família, você vai gostar muito do nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Também estamos no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Temos essas duas possibilidades e também a TV Novo Tempo todos os dias às 7 da manhã e às 5h30 aos sábados, tá bem? Compartilhe, é muito bom estudar a Palavra de Deus, faça isso a primeira hora do seu dia ou na primeira hora do seu dia. Estude a palavra, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. É muito importante colocar a palavra em prática. Agradecemos ao Cevisa, nossa parceria, aqui no Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista. Há uma porção de tratamentos, acompanhamento médico, nutricional, tem fisioterapeutas, tem educadores, professores de educação física. É um local muito agradável, muito bom mesmo. Vale a pena conhecer e conhecer também a nossa universidade aqui pertinho, Engenheiro Coelho, tudo aqui, um na frente do outro, né? Capítulo 15 agora. Parece que o capítulo 15 fica meio destoado, né? Ele devia estar lá atrás, junto com outras leis para os levitas, né? Ou leis levíticas, ou leis de ofertas e tudo mais, mas ele vai aparecendo por aqui. A gente não sabe muito bem qual o motivo que Moisés colocou aqui, neste meio, porque está falando sobre as decepções, as invejas do povo, as dissensões. Daqui a pouco vem um capítulo falando sobre leis, né? Leis a respeito da oferta, 3 coisas básicas aqui. Leis a respeito das ofertas, ele repete um pouco o que vimos lá em Levítico, no livro de Levíticos, ou Levítico. Fala sobre os sacrifícios pelo pecado de ignorância, não é? Está em Levíticos também, capítulo 4, aqui por acaso. E fala das leis acerca das borlas das vestes, vai aparecer lá em Deuteronômio um pouco mais explicado isso aqui. Então são 3 leis básicas, relembrando algumas coisas sobre a oferta sobre o pecado, não é? Relembrando alguma coisa sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância. E agora essa questão, aliás, tem um outro capítulo aqui, eu já passei por cima dele, eu escrevi alguma coisa aqui, não vi, mas são 4 itens, né? O castigo pela violação do sábado, e então as leis acerca das borlas, das vestes. Então 4 pontos de vista a respeito destes pecados e também do pecado por ignorância, sábado e aqui os pecados em geral. Vamos começar aqui capítulo 15, uma frase que chama muita atenção, verso 1, aliás, verso 2, depois disse o Senhor para Moisés, aquela velha frase aqui, praticamente aparece em todos os lugares. Mas fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações que eu hei de dar, aqui Deus fala novamente, embora eles tinham criado ali uma porção de situações, por isso que eu acho que esse texto aqui deveria vir antes, né? Mas não tem problema a colocação dele aqui. Mas ele diz assim, a terra que eu vou dar para vocês. Bom, se ele fala isso depois das acusações, das rebeliões, ele está dizendo, pode dar uma volta aí, porque os que voltarem, os que chegarem aqui de volta, vão entrar na terra, que é a terra que eu vou dar para vocês. Ou se ele está escrevendo antes, está dizendo, olha, a terra que eu vou dar para vocês, não se preocupem, né? Façam essas coisas ao entrarem na terra. Com respeito às ofertas, ele apresenta 2 ofertas, as ofertas queimadas, não é? Gado, ovelha e tal, e a oferta de manjares, que vai aí farinha, vai um azeite, libação, vinho, etc. Então coloca essas 2, uma pelo pecado, a outra uma oferta de gratidão. E aqui ele vai falando, escrevendo, né? Para cada cordeiro, ou carneiro, perdão,
prepararás uma oferta de manjares. E vai dizendo aqui as medidas e tudo mais. E para cada novilho, no holocausto de sacrifício, pelo pecado, não é? Para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico, então trarás uma oferta de manjares também, de 3, e dá uma outra medida aqui de efa de farinha, de flor de farinha, etc. Segundo o número que oferecer, verso 12, oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão essas coisas. E o verso 15 diz assim, quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto por estatuto perpétuo, digo melhor, né? E o verso 16, a mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Então aqui são as ofertas mais ou menos já conhecidas, que Moisés repete e coloca aqui nesse meio. A gente não sabe exatamente porquê, mas elas estão aqui. O sacrifício pelos pecados por ignorância, ele repete esse assunto. Era sempre bom repetir isso, né? Moisés estava repetindo sempre essas coisas, para que o povo entendesse. Estavam no Egito ainda, o coração deles estava lá. E aqui por ignorância divide-se em dois, a ignorância do povo e a ignorância individual. Então há um conjunto de sacrifícios para que eles fizessem quando era por ignorância geral. O sacerdote então oferecerá um novilho, verso 24, para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, como sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. Não é? Esse era um pecado que eles desconheciam, como você e eu, às vezes, cometemos alguma coisa por falta de conhecimento, né? Agora, verso 27 diz, mas se a pessoa pecar por ignorância, então é uma cabra, e tem um outro ritual todo. E para o natural, tanto para o estrangeiro, é a mesma coisa. Repete isso daqui, né? Que havia vários estrangeiros com eles, vocês se lembram que nós já vimos isso lá atrás, que alguns estrangeiros saíram do Egito e foram, né, egípcios que estavam lá com eles. Mas o verso 30 é uma advertência bastante séria. No verso 30 nós encontramos, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer dizer, não por ignorância, seja estrangeiro, seja natural, então o Senhor vai eliminar essa pessoa do seu meio. Ainda com regras bastante duras, não é? Bastante firmes. E agora começa então a respeito do sábado, e a primeira vez que o sábado é violado nessa história toda aqui, o primeiro conto, né, a primeira experiência de alguém que viola o sábado depois do Sinai. Deve ter acontecido em outras ocasiões, mas esta é aqui dentro desses regulamentos diversos até o final do capítulo 15. Então, pois, os filhos de Israel no deserto acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, esse homem estava quebrando um princípio que havia sido dado. O sábado era o dia para lembrar que Deus era o Criador de todas as coisas, que Ele era o Deus verdadeiro. Era o Deus que tinha libertado o povo de Israel lá do Egito. Por quê? Porque eles tinham outros deuses, eles tinham muitos deuses, eles conheciam os deuses dos egípcios e faziam deuses para eles mesmos. A ideia de um Deus único já tinha passado. E Deus resgata o sábado. Se eles tivessem guardado o sábado lá no Egito, né, eles tinham que trabalhar no sábado, talvez, mas se eles tivessem guardado o sábado, como escravos eles tinham que trabalhar, então eles continuariam acreditando em Deus. No Deus que criou o céu, o mar, a terra, mas eles não estavam mais guardando o sábado. E o sábado é um tremendo de um antídoto para que você não creia em Deus, não é? O sábado, todos os sábados, uma vez, a cada 6 dias, vem o 7º dia, então você se liga a Deus de uma maneira especial, adorando pela criação, pela redenção, pela salvação eterna. E já a introdução do anterior, né, o pecado que não era mais por ignorância, porque eles já sabiam sobre o sábado, esse homem deveria ser destruído, eliminado do seu povo. Então aqui você pode entender eliminado como morto e expulso também. Então os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés, Arão e toda a congregação, meteram-no em guarda, não é? Porquanto ainda não estava declarado
o que se lhe devia fazer. Então o Senhor disse, tal homem será morto. Aqui no caso foi morto. Para fora do arraial, lá fora do arraial ele devia ser morto. Então um pecado consciente contra Deus, um desafio contra Deus. É quando nós medimos forças com Deus, né? Dizendo, Senhor, não vou fazer isso que o Senhor está pedindo aqui, não tenho interesse de fazer isso, eu vou contar uma mentira mesmo aqui, eu sou assim, é assim que eu sobrevivo nos meus negócios e tal. Bom, você está desafiando a Deus, você está dizendo para Deus que Ele não sabe nada, não é? Com aquele povo, naquelas circunstâncias, este rapaz serviu por exemplo, né? Ou para exemplo, né? Como tantas outras coisas. Ele estava trabalhando com o povo, ele estava modificando um povo. E agora vem uma lei sobre as bordas, as borlas, digo melhor, são asas, tipo asas que eram amarrados assim, 2 faixas de pano das vestes, né, que eles vestiam, vestes que eles vestiam, claro, né? Então, nas suas vestes eles deviam tirar do canto e fazerem essas partes presas com um cordão azul. E elas tinham um objetivo bastante interessante, verso 40 diz assim, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Então, essa seria uma parte da roupa para você se lembrar de Deus. Então, você tinha um sábado para se lembrar de Deus. Você tinha um sacrifício quando um animal morria no seu lugar pelo pecado. Ou quando era farinha e coisas assim, manjares, para agradecer ao Senhor. Ofertas pacíficas também. Então agora você tem uma parte da roupa para se lembrar de Deus. Quer dizer, Deus fazendo uma porção de sinais, né, para aquele povo incircunciso, difícil, complicado, para que aquele povo pudesse olhar para ele e dizer assim, não, é o único Deus, é o nosso Deus, a quem nós queremos servir. E o verso 41 tão bonito, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Praticamente a mesma expressão que está lá em Êxodo 20, quando ele declara os 10 mandamentos. Que você e eu possamos estar bem ligados a Deus, querendo saber sua vontade para cumprir por amor e por gratidão. Até o nosso próximo encontro, eu vou estar orando aqui por você.